Convido o senhor segundo secretário, deputado Wellington do Curso, para fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. Texto bíblico, dia 12 de dezembro de 2023. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo. Filipenses 4, versículos 6 a 7. Que Deus seja louvado. Que Deus tenha suas mãos poderosas no nosso querido estado do Maranhão. Marcou a presença lá? Ó, deu certo. Ata da 106ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 7 de dezembro de 2023. Presidente, senhora deputada Iracema Vale. Primeiro secretário, senhor deputado Antônio Pereira. Segundo secretário, senhor deputado Roberto Costa. Às 9 horas e 30 minutos, presentes senhores deputados Abigail Cunha, Aloysio Santos, Ana do Gás, André Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Carlos Lula, Cláudio Coutinho, Daniela, Davi Brandão, doutor Iglesias, doutor Iviane, Edna Silva, Eri Costa, Fabiana Vilar, Fernando Braga, Florencio Neto, Francisco Najib, Cláudio Coutrinho, Guilherme Paz, Emetério Eba, Iracema Vale, René Ramos, Júlio Mendonça, Júnior Cascaria, Júnior França, Leandro Belo, Micael Macena, Neto Evangelista, Osmar Filho, Otelino Neto, Rafael, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Roberto Costa, Rodrigo Lago, Solange Almeida, ausentes senhores deputados, Arnaldo Melo, Cláudio Cunha, Juscelino Marreco, Rido Amaral e Wellington do Curso. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão, determinando a leitura do texto bíblico e a ata da sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente que foi encaminhado à publicação no horário do expediente. Ocuparam a tribuna o deputado Iglesias, ou melhor, deputada Janaína Ramos, Rodrigo Lago, Júlio Mendonça, doutor Iglesias e Érico Costa. Não havendo mais oradores inscritos neste turno de trabalhos, o presidente declarou aberta a roda do dia, anunciando em segundo turno tramitação ordinária o projeto de resolução legislativa 066-2023, de autoria do deputado Leandro Belo, em parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que foi aprovado e encaminhado à promulgação. Em segunda sessão de discussão, segundo turno, regime de prioridade a segunda sessão de discussão, segundo turno, regime de prioridade. O presidente anunciou o projeto de lei número 601, de autoria do Poder Executivo, com parecer prévio e favorável à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que teve a segunda discussão encerrada e retornou à Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados o projeto de lei 312, 505, de autoria do deputado Neto Evangelista, 558, de autoria deputado Jânia Ramos. Com parecer favorável à CCJ, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, das minorias do projeto de lei 543, do deputado Aloysio Santos. Com parecer favorável à CCJ. Em único turno, votação nominal, foram votados o bloco. Veto total, projeto de lei, de autoria do deputado Wellington do Curso. Veto total, projeto de lei 362, de autoria do deputado Rido Amaral. Veto total, os projetos 418, 054, do deputado Roberto Costa. Veto total, projeto de lei 448, de autoria da mesa diretora, com pareceres favoráveis à manutenção dos vetos, apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça. Veto total, projeto 449, de autoria do deputado Wellington do Curso, com parecer favorável à rejeição. Veto apresentado pelo CCJ, veto parcial, projeto 047, de autoria do deputado Solange Almeida. Todos os vetos foram mantidos por 28 votos não, conforme a eleição chamada nominal disponível em painel eletrônico. Comunico ao governador do Estado. Veto total, projeto de lei 474, autoria do deputado Iglesias. Foi tirado ao do dia, a pedido do autor. Projeto de lei 8993-2003, de autoria do deputado Júnior França, requerimento 522, de autoria do deputado Wellington do Curso. Foram transferidos devido à ausência dos respectivos autores. Por fim, o plenário aprovou o requerimento 508, 510, de autoria do deputado Guilherme Paz. Requerimento 514, deputado Érico Costa. Requerimento 515, deputado Rafael. 521, deputado Leandro Belo. 526, Roberto Costa. No primeiro horário do grande expediente, ouviu o deputado Otelino Neto. No tempo destinado aos partidos ou blocos, o deputado doutor Iglesias falou pelo bloco parlamentar junto do Maranhão. Expediente final, não houve vereadores inscritos. No entendimento interno, o presidente determinou a inclusão da ordem do dia da próxima sessão.
Em segundo turno, projeto de lei 088-309-498. Deputado Neto Evangelista. 364, Júnior França. 460, Iracema Vale. 650, Poder Executivo. 576, deputado Luiz. Requerimento 523, deputado Neto Evangelista. 524, deputado Osmar Filho. 525, deputado Érico. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada o presente ato, que lhe aprovada será devidamente assinada. Plenário, deputada Gibiai, Palácio Manuel Beckmann, em 7 de dezembro de 2023. Ata lida, senhor presidente, pelo segundo secretário, deputado Wellington do Curso. Ata lida e considerada aprovada. Conceda a palavra à senhora primeira secretária, deputada Ana do Gás, para fazer a leitura do expediente. Bom dia a todos. Matéria para leitura da 105ª sessão ordinária, 12 de 2023, terça-feira. Mensagem número 122 e 123/2023, de autoria do Poder Executivo. Projetos de lei. Projeto de lei número 789/2023, de autoria da deputada Janaína Ramos. Projeto de lei número 790/2023, de autoria do deputado Arnaldo Melo. Projeto de lei número 791 e 792/2023, de autoria do deputado Leandro Belo. Projeto de leis número 793 a 796/2023, de autoria do deputado Dr. Iglesio. Requerimentos. Requerimento número 527/2023, de autoria do deputado Leandro Belo. Requerimento número 528/2023, de autoria da deputada Janaína Ramos. Requerimento número 529/2023, de autoria do deputado Rafael. Requerimento número 530/2023, de autoria da deputada doutora Viviane. Indicações. Indicações número 5601 a 5668, 5671 a 5704/2023, de autoria do doutor Iglesio, deputado doutor Iglesio. Indicação número 5.669/2023, de autoria do deputado Ricardo Arruda. Indicação número 5.670/2023, de autoria do deputado Guilherme Paes. Indicações número 5.707 a 5.786/2023, de autoria da deputada Solange Almeida. Indicação número 5.787/2023, de autoria da deputada Cláudia Coutinho. Expediente lido e encaminhado à publicação. Oradores inscritos no pequeno expediente, 5 minutos sem direito à parte. Deputada Mical Damasceno. Em seguida, o deputado Júlio Mendonça. A Deus seja a glória. Senhores deputados, presidente, funcionários da casa, com muita alegria que eu subo mais uma vez a esta tribuna e também subindo e trazendo aqui este exemplar, a Bíblia, o livro dos livros. Por quê? Ontem, segundo domingo de dezembro, todos os evangélicos do Brasil comemoram o Dia da Bíblia. Ontem eu estive em Viana e nós saímos, na verdade, no domingo, saímos às ruas, isso em várias cidades, e aqui também na capital houve todo esse movimento, essa mobilização, onde nós fizemos uma marcha bíblica. E pela graça de Deus, a gente tem lutado e defendido
esta causa, a causa do Evangelho, de tudo que está escrito aqui neste livro sagrado. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Eu vou ler diretamente aqui na Bíblia. Que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, deputada Ana. Ela é a palavra de Deus. E eu, pela misericórdia de Deus, todos os dias eu tenho um momento, não para ler, mas para estudar, para analisar o que Deus tem para a minha vida. Se eu quiser ter um norte e ter a bússola para o meu caminho, se você quiser, é necessário ler este livro todos os dias, estudar e assim pedir a Deus discernimento para que também você possa aprender mais e saber de Deus. Quando você lê a Bíblia, você ouve a palavra de Deus. É Deus falando diretamente com você. Então, a Bíblia é muito mais que um simples livro. Ela é um guia, uma fonte de inspiração e um manual de vida. E através dela, aprendemos sobre a história da humanidade e dos ensinamentos de Deus e os princípios morais que norteiam a nossa existência. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido uma fonte de conforto e esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Seus versículos e história nos ensina sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a justiça e a verdade. Ela nos guia em momentos difíceis e nos encoraja a enfrentar os desafios da vida com fé e determinação. Você pode ler qualquer um livro, mas o único livro que transforma e que muda totalmente a vida da pessoa e torna ela uma pessoa forte é a Bíblia, a palavra de Deus. No entanto, é importante lembrar que o verdadeiro significado aqui da Bíblia vai além das palavras escritas em suas páginas. Ela é viva e atuante, capaz de transformar vidas e mudar destino. Ela nos convida a refletir sobre nossas ações e buscar a santidade em nossas vidas. Vivemos um momento em que tantas vozes competem por nossa atenção. Se vê hoje em dia as pessoas se ocupam mais nas redes sociais, ou o tempo todinho com o celular, usando o celular, mas não tem um momento para ler este livro que é a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia continua sendo uma bússola confiável para nos guiar nos caminhos da justiça e da verdade. Que este dia nacional da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro, seja um lembrete para todos nós da importância deste tesouro precioso. Que possamos celebrar e honrar a palavra de Deus, compartilhando com aqueles que vivem ao nosso redor e vivendo de acordo com os seus preceitos. Que a Bíblia continue a nos inspirar, a nos guiar e nos transformar em pessoas melhores. Eu tive aqui uma tristeza no primeiro mandato, porque nós criamos um projeto de lei e chegou até a ser sancionado pelo governador, mas infelizmente o judiciário
A presidente liberou, deputado Wellington. E aí? Eu estou falando de coisa boa, eu estou falando do livro dos livros. A deputada vai concluir. O ruim é quando a pessoa fala tanto que a Bíblia diz que na multidão de palavras há sempre transgressão, e no dia que eu levanto aqui sou contestada. Estou falando aqui do livro dos livros, da palavra do Senhor. A pessoa que lê o livro dos livros, esta Bíblia maravilhosa, é uma pessoa com a mente forte, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa de fé, é uma pessoa que vence todos os obstáculos. Minha presidente, muito obrigada por mais esses minutos que você nos concedeu. Para encerrar, eu quero aqui deixar um conselho para os nobres deputados. Eu coloquei isso na minha vida. Todos os dias eu leio a Bíblia. Se um dia você não lê a Bíblia, considere-se um dia perdido em sua vida. Porque só esse livro edifica, só esse livro consola e conforta. Amém? Muito obrigada, senhora presidente. Com a palavra o deputado Júlio. Senhora Presidente Iracema, em nome da qual eu saúdo toda a mesa, colegas deputados, deputadas, imprensa aqui presente, internautas, servidores desta casa, subo aqui nessa tribuna hoje com o coração apertado para falar de duas tragédias que, infelizmente, não podem ficar no silêncio. A primeira tragédia, eu quero me referir ao que aconteceu no dia 10, em Marabá, no Pará, onde um acidente provocado por uma corrente de alta tensão no acampamento Terra e Liberdade dos companheiros do MST, veio a óbito 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, deputado Glauber Coutrin, vários eram maranhenses. Vários maranhenses das cidades da Baixada, Monção e outras cidades, Penalva. E esses maranhenses estavam em barracas de palha no acampamento, esperando o INCRA e o órgão de terras do Pará a conduzir o processo de dar o destino da terra para que essas pessoas, esses irmãos nossos, pudessem trabalhar. Fica a minha solidariedade ao movimento ao MST do Pará, do Brasil e todas as pessoas que estão assentadas, acampadas, pais de família e mães, esperando um espaço de terra para poder plantar e viver com dignidade. Lá tiveram presente o ministro Paulo Teixeira, vários deputados, várias autoridades de vários estados, prestando a sua solidariedade a esses irmãos nossos que, infelizmente, morreram. Quero falar também nesse momento, não gostaria de falar, com tristeza, que falo de outra tragédia. A tragédia, deputado Osmar, que do dia 9 até hoje morreram 11 pessoas nas cidades de Vitória, Viana, Matinha, Olinda, São João Batista. 11 pessoas notificadas, dos quais 3 pessoas estavam, amanheceram dia anteontem, no pátio do Hospital Antônio Haddad, em Viana.
pessoas fruto da violência que se instalou no nosso país, fruto do aumento das facções, e que esta casa precisa tomar conhecimento, deputado Rodrigo Lago, porque enquanto tiver pobres, pretos, morrendo, nós não podemos achar que está tudo bem. Nós não podemos nos contentar com isso. Vejo o esforço do governador Carlos Brandão, inclusive do comandante, deputado Osmar Samuel White, da Regional de Viana, no sentido de fazer o enfrentamento, mas é necessário, e eu peço aqui ao governador Brandão, que está fazendo um esforço imenso, que a gente possa todos canalizar nossas energias para aumentar o efetivo de polícia e, ao mesmo tempo, trabalhar com a polícia investigativa, preventiva, no sentido da gente poder evitar, principalmente o que está acontecendo em Matinha, deputado Osmar. Em Matinha virou um município, deputado Glauber, onde praticamente tem 2 mortes por final de semana. Eu quero aqui parabenizar e dizer da importância, concluindo, deputada, quero dizer da importância da Polícia Militar, quero me solidarizar com os policiais que estão na linha de frente. O que eu peço nesse momento é que a gente possa nos unirmos em torno dessa causa, para que mais e mais pessoas não tenham esse destino que essas pessoas estão tendo. E de fato precisamos combater as facções de frente, governo federal, todo mundo junto. Veja o esforço, inclusive, do ministro Flávio Dino. Agora nós precisamos colocar isso à luz do debate, à luz da discussão. Não é um problema só de polícia, é um problema social também, mas nós precisamos, nessa casa, pela função social, pela função política, ser um poder independente, nós precisamos também participar desse processo. E não deixar com que nossos irmãos, principalmente na Baixada, que vem acontecendo, né? Libera o áudio para o deputado concluir. De forma assintosa, é o que vem acontecendo. Então, minha solidariedade às famílias das pessoas enlutadas, por mais que possam, vários deles, terem passagens pela polícia, nada se justifica que a gente chegue a esse nível de violência e degradação humana. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Ana do Gás. Bom dia a todos e todas, caros colegas e amigas deputadas, imprensa, servidores dessa casa, Assembleia, povo do Maranhão, que nos assiste já nas últimas semanas, encerrando esse ano legislativo, no qual aqui, deputada Mical, queria aqui agradecer a Deus e a oportunidade de termos ouvido bastante a palavra de Deus aqui nessa casa, fazendo uma referência muito especial à Vossa Excelência, que trouxe e traz bem presente a importância, e creio aqui respeitando todos nós, a religião de cada um, aquilo que cada um acredita, mas o meu motivo de estar aqui hoje nessa tribuna é de gratidão. E a seu exemplo, a exemplo do que eu creio, do que eu acredito, que é Cristo Jesus, em 1 Tessalonicenses 5,18 fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para todos vocês em Cristo Jesus. Deputada Andréa. Então, eu fico muito feliz de dar graça a Deus por concluirmos mais um ano legislativo, estando presente, estando ausente, estando nas nossas atividades municipais, estando enfrentando os nossos desafios, os problemas do dia a dia, mas com fé em dias melhores. Parabenizar aqui toda essa casa, todos os servidores que nos acolhem, que preparam todo esse ambiente durante todo esse ano,
a nossa presidente Iracema, que é a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa em 188 anos, e nós, colegas deputados que já estamos aqui, estamos junto com ela fazendo história no Maranhão e no Brasil. Agradecer a minha família, a paciência, o apoio que nos dá diante a termos que nos dividir, de fato, diante das nossas tarefas. Principalmente nós mulheres, que somos mães, esposas, que temos o nosso trabalho fora daqui também e que precisamos prestar serviço para o povo do Maranhão. Agradecer ao povo do Maranhão que nos concedeu mais um mandato, né? Estou no meu 3º mandato, muito feliz por esse reconhecimento. Não é fácil esse processo político, principalmente para nós mulheres, mas estarmos aqui celebrando um ano de muita conquista, de muito desafio, com fé em Deus, é muito importante. Parabenizar o nosso governador Carlos Brandão por todo o empenho que ele teve durante todo esse ano, com toda a atenção que nos deu, e ainda está nos dando, tentando atender diante de um ano desafiador, um ano de muita dificuldade financeira. A gente está vendo que o Brasil está passando. Foi um ano seguido das eleições do ano passado, e a gente percebe aí o quanto a gente tem que nos desdobrar para poder atender as necessidades. Mas parabenizar o governo, parabenizar toda essa casa que defendeu as suas pautas, aquilo que acredita, em prol do povo do Maranhão, se respeitando. Parabenizar a recuperação e desejar a alegria do nosso deputado Aloysio, daqueles que passaram por algumas situações de enfermidades e que hoje celebram a vida. Queria que hoje o meu motivo de gratidão, desejar um fim de ano a todos e a todas, e ao povo do Maranhão, em especial ao meu município de Santo Antônio dos Lopes, que a gente possa ter um fim de ano abençoado, com muitas realizações, com saúde, com muita paz, e que 2024 seja um ano muito próspero, um ano que a gente permaneça na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente possa conquistar cada vez mais os nossos objetivos. Será um ano também de eleições, um ano político, no qual os municípios vão fazer escolhas e mudanças de vereadores e prefeitos, e que possam fazer com sabedoria, né? Que possam pensar no que é melhor para a população. Então aqui eu quero deixar o meu abraço muito especial, desejar um fim de ano muito abençoado para todas as famílias maranhenses, do mundo, do nosso país, que Deus possa abençoar cada família, e em especial da minha querida cidade de Santo Antônio dos Lopes. Muito obrigada a todos vocês. Com a palavra, o deputado Iglesio. Com a palavra, a doutora Viviane. É porque o doutor Iglesio demorou. Doutor Iglesio, a palavra. Em seguida, a doutora Viviane. A onda leva aqui, né? Se a gente ficar parado. Obrigado, essa água é um bálsamo para a nossa garganta. Senhoras e senhores, bom dia. Eu fico muito feliz de subir a tribuna. Vou fazer o uso hoje da tribuna no pequeno expediente e no tempo dos partidos e blocos. Né? No pequeno expediente eu vou tratar da temática relacionada à Universidade Estadual do Maranhão e falar também em relação ao Socorrão 2. E no tempo dos partidos e blocos, para quem quiser ficar para assistir, vou fazer uma fala hoje sobre amanhã a sabatina do nosso ministro Flávio Dino no Senado Federal. Então ficam convidados aí todos os deputados, principalmente o da bancada do ministro aqui na Assembleia. Em relação ao EMA, é fundamental nós trazermos aqui a situação que tem ocorrido em relação ao vestibular da instituição. Ontem eu recebi uma denúncia que eu fiquei envergonhado, eu juro. Como é que nós temos aí
duas questões que são questões anuláveis, que são assim, absurdos verdadeiros as alternativas que se colocam essas questões, e a banca da UEMA, ao invés de fazer o que deve ser feito, ter a humildade de reconhecer o erro e anular a questão. A OAB anulou 3 agora, no último concurso. A FGV, que é uma instituição gigantesca dentro do país, não estou dizendo que a UEMA não é gigante, que não tem sua importância, mas a FGV é uma instituição que faz concurso de maneira quase que fordiana. Então, tem, obviamente, um melhoramento dos seus processos internos. A UEMA coloca 2 questões, uma de física e uma de química. A de física, ele coloca um parafuso de 10 centímetros, com um fio de 20 centímetros, e aí ele diz que a resposta é um espiral chamado solenoide de 20, sendo que o parafuso só tem 10. Eu só consigo enrolar o tamanho do parafuso para fazer. E eles estão teimando com isso aí. Não anula a questão. Dão uma resposta ao questionamento à banca, que na verdade assim, é coisa de analfabeto funcional. Eu peço ao Dr. Walter Canales, o reitor da UEMA, que olhe isso, intervenha, porque não tem condição. Pode ficar um aluno, deputado Osmar, por um ponto, por conta de uma questão dessa que está errada, brutalmente errada. E aí um ano de estudo vai perdido. É assim que a gente faz? Não é. Em relação à de química, tem a questão lá, olha, a fórmula é empírica. Na hora das opções lá só tem as fórmulas moleculares. O que é? Tem que anular. No recurso, não. Tinha que ter entendido que tem a opção que mais se parece. Não existe isso em concurso. Não existe. Aqui no Maranhão, infelizmente, ainda tem a cultura de pegadinha em prova. E isso é coisa que não se pode aceitar. Então fica aqui a nossa solicitação ao UEMA. Nós vamos mandar um ofício para o reitor para que isso seja revisto. 2 pontos colocam ou tiram uma pessoa de uma aprovação, gente. Isso é muito sério. Portanto, fica aqui o nosso apelo à reitoria da UEMA. Em relação ao Socorrão 2, nós precisamos fazer um apelo à prefeitura que faça uma adequada alocação de recursos dentro do que tem aí de perspectiva de gestão da cidade. Como é, deputado Osmar, eu faço uma festa, só faltou Papai Noel descer do helicóptero lá, da prefeitura. Faz uma festa, é o hospital da criança, esqueceu que o governo do estado fez 80% da obra, e fez. Diga-se ou não a respeito de situações de Flávio Dino ou não, eu sou justo. O governo do estado fez 80% daquilo ali. E uma coisa que um homem faz para ter credibilidade é reconhecer o mérito de cada um. Só bater não é coisa de gente decente. Vai, inaugura, não faz uma referência ao apoio do governo do estado. Aquilo ali não tinha levantado se a gestão passada não tivesse feito um esforço. Aí, chega na fase final, só de fazer acabamento, e algumas, obviamente, correções, porque eu visitei aquela obra, tem mais de um ano aquela obra lá, tem registro, inclusive, disso na minha rede social, foi visitada a obra, não apenas uma vez, já estava em fase de acabamento, aí você vai dizer, não, fizemos aqui com recurso próprio. Balela! Que mentira! Da mesma forma, outro dia, deputado Aloysio Mendes, presidente, colocou emenda lá para o tal do hospital veterinário. Eu estava passando indo trabalhar, fazer meu ambulatório, só um minuto para concluir, passo na porta do hospital veterinário, está lá a placa, 2.700.000 no esqueleto dele lá. O que tem dizendo? Recursos, operação urbana, tem emenda do deputado lá. Eu não creio que o deputado tenha faltado com a verdade. Ou seja, a prefeitura não está sabendo assumir quem está ajudando nas coisas. Então, os grandes homens públicos, eles precisam reconhecer o esforço de cada um dentro da construção das páginas da história da política e das obras que são feitas. Fica o nosso apelo, prefeito, não fique só inaugurando obra, coloque aí, pague o pessoal, fornecedor de equipamento da saúde, para que volte a fazer cirurgia no Socorrão 2. Era esse o nosso
apelo nossa fala. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada doutora Viviane. Bom dia a todos e a todos, aqui deputados, colegas presentes. Cumprimento aqui a mesa em nome da nossa presidente, Iracema Vale. Cumprimento toda a imprensa, todos os telespectadores. O motivo de subir aqui essa tribuna é falar que fiz um requerimento e um envio de manifestação de pesar pelo falecimento do vereador Mauro César Nunes Moraes, da cidade de Balsas, Maranhão, que ocorreu dia 10/12, agora, antes de ontem. Queria dizer que o Mauro César, natural de Loreto, Maranhão, trabalha na nossa cidade, é concursado da prefeitura. Tive o prazer de trabalhar com esse homem enquanto estava secretária de Assistência Social, onde ele prestou por 14 anos serviços naquela secretaria, especialmente no programa Bolsa Família, onde sempre trabalhou pela população daquela cidade, principalmente pelas pessoas mais vulneráveis. Mauro César exerceu seu mandato de vereador por 2 anos e 11 meses pelo Partido Progressista e se dedicou seu mandato às causas populares, à população mais vulnerável e às pessoas com deficiência. Queria externar nossos mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade aos amigos e à família. Nesse momento de dor, este Poder Legislativo expressa sua imensa gratidão a toda a trajetória de luta em prol dos mais necessitados, desejando que descanse em paz na companhia do Senhor misericordioso. Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos amigos e à sociedade em geral de Balsas pela grande perda. Era isso. Muito obrigada. Com a palavra, deputado Wellington. Senhora presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que acompanham a primeira TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Deus tem nas suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua população. Nos últimos 10 dias eu estive fora de São Luís, participando da COP28, maior evento mundial que trata sobre as condições climáticas, realizada pela ONU. Este ano foi na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, e temas importantes. E desses temas podemos trazer para a Assembleia Legislativa, transformando em proposições, apresentando indicações, requerimentos, projetos de leis. Mas o mais importante, não adianta falar de sustentabilidade, não adianta falar de preservação do meio ambiente, sem falar em mudança na vida das pessoas. Transformação na vida das pessoas, para que as pessoas tenham dignidade, tenham emprego, geração de emprego e renda. Então, a luta permanente nossa na Assembleia Legislativa nesse sentido. Então, agradeço a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, agradeço ao NALI, por meio da UNALI, participando de uma missão oficial com mais 8 deputados de outros estados. Retornando a São Luís, muitas pautas necessárias e urgentes para tratar na Assembleia Legislativa. Uma delas era a FUNAC. Nós temos, inclusive, o presidente da FUNAC, Manuel, presidente ativo, presente, e está, inclusive, no gabinete, tivemos reunião agora há pouco, que é com relação ao Ministério Público TCE, que deve investigar servidores de contratos fantasma na FUNAC. Já denunciamos várias vezes aqui, solicitamos ao governador Carlos Brandão que não cometa os mesmos erros do ex-governador Flávio Dino e que dê atenção com relação à FUNAC. Contratações de fantasmas, contratações irregulares, contratações temporárias e precárias,
nepotismo lá na FUNAC, inclusive a realização de concurso público. Ministério Público, Tribunal de Contas, já está investigando e solicitamos ao governo do Estado que dê atenção à FUNAC. Já fizemos várias denúncias na gestão anterior e não foram para frente. E o mais absurdo, uma grande quantidade de protocolos que foram feitos na Casa Civil, em vários órgãos do governo do Estado e que não tem resposta. Eu tenho certeza que a gestão do governador Carlos Brandão é diferente da gestão do ex-governador Flávio Dino, então solicito que dê atenção aos pleitos, aos pedidos dos servidores da FUNAC. Um outro assunto é que no último domingo um ferry ficou à deriva por mais de 5 horas. Temos tratado desse assunto aqui com muita responsabilidade, com muita seriedade, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na segunda-feira, filas quilométricas para poder pegar o ferry, e uma pauta que nós precisamos tratar, a aquisição de ferries. Inclusive estão fazendo 16 propostas de emendas de remanejamento ao orçamento 2024. E dessas propostas que nós temos condições básicas, colocar prioridades no governo do Estado, garantir verbas e anseios da população. Dentre eles, nós apresentamos várias propostas e que nós iremos detalhar na votação do orçamento propriamente dito. A compra de 10 veículos castramóvel, a construção do hospital público veterinário, a implantação de atendimento a vítimas de violência doméstica, reforma da Academia da Polícia Militar e da Polícia Civil, garantir e reforço das ações de diagnóstico de câncer, mutirão de cirurgia no Hospital do Servidor, construção de creches em São Luís, apoio ao esporte e ação ao esporte de alto desempenho, garantir a construção de um Hospital do Servidor na Baixada, que é um grande pleito da população na Baixada, garantir a valorização dos docentes da Universidade Estadual do Maranhão, a compra e aquisição de 2 ferries nesse remanejamento do orçamento, bem como também a nomeação dos aprovados. Já tem a previsão de 1.300 para o orçamento 2024. Estamos solicitando ampliação para 2.000, para contemplar tanto remanescentes como os subjúdices e também os aprovados no concurso da SEGEP, do IPREV, da AGED, de outros concursos. Então solicitamos ao governo do Estado que tenha a atenção. Apresentamos 16 emendas ao orçamento de 2024. Só o vídeo, por gentileza, para finalizar minha apresentação, por favor. Ontem recebemos várias denúncias, inclusive uma denúncia gravíssima com relação ao novo hospital da criança. Não adianta ter um hospital novo, não adianta inaugurar um hospital novo e não ter pessoal. Solicitamos de forma oficial ao prefeito Eduardo Bright para que possa realizar concurso para médico, enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Reclamação ontem de um pai com 2 crianças, das 13 horas até as 18 horas, não havia sido atendido. Não adianta ter hospital novo e não ter atendimento adequado. É um verdadeiro absurdo, é um desrespeito à população. Nós já trouxemos essa demanda aqui várias vezes sobre o Hospital da Criança e estamos solicitando, de forma oficial, ao prefeito Eduardo Bright. Não adianta inaugurar um Hospital da Criança, ter um Hospital da Criança novo e não ter profissionais. Solicitamos ao prefeito Eduardo Bright realização de concurso para médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, profissionais de saúde para atuarem no Hospital da Criança, em respeito à população de São Luís. É o que tinha para o momento, senhora presidente. Eu vou passar aqui para a Vamos passar a ordem do dia. Parecer número 965 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao projeto de lei 216 de 2021, de autoria da deputada Andréa Rezende, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação, proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica, bem como o direito de opção pelo tipo de parto. Relator, deputado Dr. Iglesio. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Vai a sanção.
Medida provisória número 425 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar por 2 anos os contratos de prestação de serviço por tempo determinado, celebrados para o desempenho pelos contratados das atividades fim e atividades meio da perícia oficial do Estado. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Glaubert Coutrin. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Medida provisória aprovada. Vai à promulgação. Projeto de lei número 347 de 2023, de autoria do deputado Leandro Belo, que dispõe sobre a prioridade no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e ou sexual para emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista, e de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, deputado relator Ricardo Arruda. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei 444 de 2023, de autoria do deputado Leandro Belo, que dispõe sobre a emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para a pessoa com deficiência, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista, e de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia, relator deputado Ricardo Rios. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado, vai à sanção. Projeto de lei número 650 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir à Casa Civil crédito especial no valor de R$400 mil para o fim que especifica, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, relator deputado Glaubert Coutrin. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado, vai à sanção. Projeto de lei... Presidente, questão de ordem, deputado Hélio do Curso. Pois não, deputado. Presidente, é só parabenizar o governo do Estado com relação a esse projeto de lei número 650 de 2023. Quando há necessidade, a gente vota a favor, que é importante para a população. Na gestão anterior do ex-governador Flávio Dino, nós lutamos várias vezes para que a Secretaria de Juventude tivesse recurso próprio para poder desenvolver atividades para a juventude. E nós observamos, por parte do vereador Carlos Brandão, essa atenção e esse recurso de R$400 mil de crédito especial para a Casa Civil destinado para a Secretaria de Juventude, com certeza será para implantar políticas públicas em defesa da juventude. Conta com o nosso apoio todas as vezes que tiver ações do governo do Estado que sejam bom para a população e em defesa da população. Parabenizar o governador Carlos Brandão por essa atitude. Obrigado, deputado. Projeto de lei número 089, 2023, de autoria... Em votação. Desculpem, gente, mas eu já tinha botado em votação. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Presidente, Sim. Qual é o projeto? 650 de 2023. Eu já botei em votação, eu só estou registrando que já tinha botado, deputada. Mas se a senhora quiser fazer alguma questão de ordem... Não. Obrigada, presidente. O projeto foi aprovado e vai à sanção. Projeto de lei número 089 de 2023, de autoria do deputado Júnior França, que institui o polo de fortalecimento das cadeias produtivas agrossilvio-pastoris na mesorregião do Oeste Maranhense
e da outras providências. Com pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Davi Brandão. E de Assuntos Econômicos, relator deputado Júlio Mendonça. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado, vai à sanção. Projeto de lei número 093 de 2023, de autoria do deputado Júnior França, que institui o Dia da Prevenção e do Combate à Criminalidade, às drogas e ao uso excessivo de redes sociais e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando emenda supressiva. Relator, deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado, vai à redação final. Projeto de lei número 088 de 2023, de autoria do deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de espumas acústicas de isolamento anti-chamas nos recintos fechados, localizados no estado do Maranhão e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Dr. Iglesio, e de Obras e Serviços Públicos, relator deputado Davi Brandão. Em discussão... Presidente, pela ordem. Com a fala, deputada Mical. Esse projeto é de autoria do deputado Neto Evangelista. Eu só queria, porque me chamou a atenção, deputado, quando se trata bem que nos recintos fechados. Aí eu me preocupei, eu queria ter ciência. Eu queria saber. A questão aqui é a obrigatoriedade. Aí me preocupa muito esse projeto, deputado, pelo fato de que muitas igrejas, como em sua maioria são igrejas de pessoas carentes, né? E aí, então, essa questão da obrigatoriedade nos deixa, assim, nos deixa preocupada, sabe? Porque devido às condições financeiras. Deputada, sua preocupação é pertinente. Deputado Neto pediu a palavra. Presidente, deputada Mical, a preocupação de Vossa Excelência ela é pertinente e merece todo o cuidado possível. Este projeto nasceu oriundo do incêndio que aconteceu no shopping Rio Anil, lá no cinema Cine System, que teve 2 vítimas fatais e várias vítimas daquele incêndio, em virtude do shopping não ter espumas anti-chamas. Pelo contrário, eram bastante inflamadas. Então, nasceu oriundo desta situação. Óbvio que a gente não pode colocar para as igrejas um ônus dessa natureza, porque inviabilizaria muitas igrejas no nosso estado. Então, eu queria pedir, presidente, que nós retirássemos de pauta esse projeto. Eu vou discutir ele com a deputada Mical, para, se for o caso, apresentarmos uma emenda em plenário, se nós conseguimos as 14 assinaturas, para que a gente possa adequar o projeto de forma que as igrejas não estejam previstas nessa lei. Deputado Neto, eu acho que tem um caminho aí muito tranquilo em relação a esse projeto para fazer um ajuste, principalmente assim. A emenda dele aqui, eu não estou com ele em mãos aqui, está contigo, deputado? Não, então ele diz assim, olha, utilização de espumas acústicas de isolamento anti-chamas nos recintos fechados aqui. O que é que fala? Espuma antiacústica, né? Então, igrejas, em geral, não são submetidas a esse tipo de regramento em relação à concessão de alvarás, tudo isso aí. Então, acho que fica muito mais tranquilo para
para fazer um texto nesse sentido, que deixe só expresso que estão excluídas as instituições religiosas, tendo em vista que a maioria das igrejas elas não tem esse tipo de legislação em cima dela, liberação de alvará em relação à contagem de decibéis, nada disso. Então, acho que é tranquilo. Acho até, para contribuir, deputado Neto, que você podia direcionar quais os ambientes que tem mais preocupação. É um projeto já do início do ano e eu não tinha em mente todo o teor dele. Dá para aprovarmos, viu, deputado Mical? O parágrafo único do artigo 1º diz o seguinte: entende-se por recinto fechado todos os estabelecimentos que realizam shows como restaurantes, casas noturnas, cinemas, bufês e similares, com capacidade superior a 100 pessoas. Acho que já não engloba. Pronto, então nem cabe retirar o projeto, porque você foi específico para onde é destinado o seu projeto, para a colocação de espuma anti-chamas. Então, encerrada a discussão, alguém mais quer discutir? Presidente. Sim. Então não vai ser retirado de pauta, porque continua amplo, deputado Neto. Se você tiver um auditório no interior do Estado, onde só tem aquele espaço para realização de atividades, palestras, etc., você acaba colocando ali um obstáculo para dentro dessa situação. Auditório fechado, climatizado, também vai contemplar? Você está entendendo? Então, acho que seria melhor, né, tirar de pauta, discutir melhor, inclusive pedir a sugestão do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa fazer uma legislação que atenda e que seja pertinente. O projeto é muito bom, muito interessante. Inclusive, me parece que tem outro projeto de sua autoria, é do deputado Iglesias, com relação a essa situação do shopping. Nós fomos procurados pela Associação Brasileira de Shopping Centers, para que a gente possa também, sobre a questão dos estacionamentos, em sentido de pânico, né? Que seja liberado, em situações de pânico ou de tumulto. Né? Então, eu acho que seria importante a gente discutir melhor, inclusive com a própria Abrazel, que é a Associação Brasileira do Shopping Center, porque eu acho que o teu projeto é muito específico, mas acabou sendo muito abrangente. Acho que merece a gente tirar de pauta. Presidente, eu peço a retirada para que a gente possa discutir de qualquer maneira. Tudo bem, então nós vamos acatar o pedido do deputado Neto para retirar de pauta e avaliar melhor a redação do projeto. Projeto de lei número 088 de 2023, de autoria do deputado Neto Evangelista. Não, é o item 9. Projeto de lei número 309 de 2023, de autoria do deputado Neto Evangelista, que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito no Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Dr. Iglesias, e de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, relator deputado Wellington do Curso. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei número 364 de 2023, de autoria do deputado Júnior França, que institui a política estadual de enfrentamento ao assédio sexual à mulher e outras violências no âmbito das instituições de ensino superior no Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando emenda, relator deputado Neto Evangelista, e de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, relatora deputada Solange Almeida. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vai à redação final. Projeto de lei número 460 de 2023, de autoria da deputada Iracema Vale, que dispõe sobre a política estadual de turismo rural de base comunitária na agricultura familiar no Estado do Maranhão, com
Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando emenda, relator deputado Neto Evangelista, e de Turismo e Cultura, relator deputado Wellington do Curso. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado, vai à redação final. Projeto de lei número 498 de 2023, de autoria do deputado Neto Evangelista, que altera e acrescenta dispositivos na lei 11.379, de 11 de dezembro de 2020, que institui no âmbito do Estado do Maranhão as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Glaubert Coutrin. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei número 576 de 2023, de autoria do deputado Aloysio Santos, que dispõe sobre o reconhecimento como manifestação sociocultural os eventos religiosos para a celebração da fé e dos valores da comunidade no âmbito do Estado do Maranhão e da outras providências. Presidente. Sim. Eu gostaria de... Deixa eu terminar de ler, minha deputada, para a gente botar em discussão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relator deputado Fernando Braide, em discussão. Com a palavra, deputada. Presidente, eu gostaria aqui de parabenizar o deputado Aloysio Santos pela iniciativa desse projeto, que é muito importante para nós evangélicos e assim para todas as religiões. Eu creio que por meio desse projeto vai viabilizar recursos para os nossos eventos. Nós temos muitas dificuldades para fazermos os nossos eventos, a gente acompanha de perto e aí a gente tem ajudado, mas nós temos as nossas limitações, né? E com esse projeto eu creio que vai ser possível, via as nossas emendas, via também ao recurso do Estado, né? Pela Secretaria de Cultura, e eu quero aqui realmente reconhecer, né, e parabenizar o nosso querido deputado Aloysio Santos por nos contemplar, porque quando contempla aqui, reconhece todas as religiões, os evangélicos fazem parte, e eu creio que vai ajudar muito, muito com os nossos eventos. Parabéns, deputado Aloysio Santos. Deputada Aloysio, com a palavra. Minha presidente, obrigado. Obrigado à nossa deputada Mical. Para mim é um prazer muito grande hoje estar finalizando aqui a votação desse projeto com meus colegas. Quero agradecer, nós tivemos a primeira votação, agora em segundo turno. Projeto de grande importância, porque eu vejo a dificuldade que tem em diferente credo religioso. Às vezes fazem feijoadas, eventos, brechó, para poder arrecadar, para poder ter um evento naquela cidade, os festejos tradicionais. E é lógico que, tornando sociocultural, você pode o município, isso aí também não quer dizer, que nós queremos deixar bem claro, que não tem aquele dinheiro já específico lá, porque senão os prefeitos começam a receber demanda de todos os lados. Então, lógico que tem que ser aquele evento reconhecido, e ao mesmo tempo pode ser gasto a partir de então da rubrica do recurso da cultura, porque está se reconhecendo aqui no parlamento como sociocultural. Isso aí, tanto para o governo do Estado, para os governos municipais, é de uma grande importância, porque a dificuldade que hoje tem os gestores municipais, e a nossa presidente sabe muito bem disso, que já foi por 2 mandatos, a dificuldade que a gente tem nos municípios de ajudar esses eventos. E a partir desse reconhecimento, você não terá problema lá no Tribunal de Contas com suas prestações de contas. Obrigado ao acolhimento de todos aqui, que eu já agradeço na primeira votação e agradeço a minha presidenta de ter essa sensibilidade aí junto com a gente. Inclusive, deputado, eu também concordo com a deputada Mical e quero lhe parabenizar pelo projeto, pela autoria do projeto, porque a gente sabe que em festejos religiosos, católicos,
eles também se tornam manifestações culturais a ponto de trazer turistas, pessoas que vêm fazer o turismo religioso, tanto para a Igreja Católica como para outras denominações, né? Outras igrejas. A Igreja Evangélica mesmo movimenta muitas pessoas para os municípios, né? Nas suas festividades. Então, está de parabéns pelo projeto, viu? Vamos botar em votação. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vai à sanção. Projeto de resolução legislativa, número 091 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a utilização do Diário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão como um meio oficial de publicação e divulgação de seus atos administrativos. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução legislativa aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução legislativa número 089 de 2023, de autoria do deputado Guilherme Paes, que concede o título de cidadão maranhense ao senhor Bruno Santos Carvalho e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado. Vai à promulgação. Requerimentos números 522 de 2023, de autoria do deputado Wellington do Curso, solicitando que seja enviada a mensagem de congratulação à senhora Isiane Marques por assumir a Secretaria Nacional de Alto Desempenho no Ministério do Esporte. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 524 de 2023, de autoria do deputado Osmar Filho, solicitando a prorrogação de prazo em mais 60 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através da Resolução Administrativa número 1169 de 2023, em face da necessidade de realização das oitivas de jogadores que residem fora do Estado, bem como o aguardo de documentações importantes que foram solicitadas para outros órgãos. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 525 de 2023, de autoria do deputado Eric Costa, solicitando a aprovação do requerimento de aplausos em homenagem ao projeto RAME de Atenção Oncológica à Saúde. Trata-se de uma iniciativa notável que merece o reconhecimento e a admiração desta Casa Legislativa, com especial ênfase no Estado do Maranhão e atenção especial ao povo indígena. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Encerrada a ordem do dia, nos termos do regimento interno, determina a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de quarta-feira, dia 13 de dezembro, das seguintes proposições. Projeto de lei número 319, de 2023, de autoria do deputado Fernando Braide. Projeto de lei número 555, de 2023, de autoria da deputada Janaína Ramos. Projeto de lei número 624, de 2023, de autoria da deputada doutora Viviane. Projeto de lei número 600, de 2023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 601, de 2023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número
676 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Vetos, total, número 066 de 2023, do projeto de lei 101, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Veto total ao projeto de lei número 06 de 2023, de autoria do deputado Dr. Iglesio. Requerimento número 527 de 2023, de autoria do deputado Leandro Belo. Requerimento número 528 de 2023, de autoria da deputada Janaína Ramos. Requerimento número 529 de 2023, de autoria do deputado Rafael. Vamos para o grande expediente na ordem dos inscritos. Sem inscrição, vamos para o tempo dos blocos parlamentares. Bloco Parlamentar União Democrática. Deputado Wellington, está inscrito? Deputado Wellington. Até 9 minutos, deputado. Quem fica aqui? Senhora Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores acompanhando da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Eu vim neste momento solicitar, já fiz uma solicitação de forma oficial, comunicando aqui na Tribuna Assembleia, ao secretário de Segurança Pública, doutor Maurício, com relação a um fato que ocorreu na cidade de Mirinzal. Seu José de Ribamar Carneiro, conhecido como Zequinha, que já foi conselheiro tutelar na cidade, um homem honrado na cidade, muito respeitado na cidade, pai de 4 filhos, e no dia 2 de dezembro, ao sair do seu povoado, São Joaquim, com destino ao centro da cidade, centro de Mirinzal, aproximadamente 7 quilômetros, ele foi assaltado e brutalmente agredido. Foi encaminhado à Santa Casa de Pinheiro e ao Hospital Regional, mas infelizmente não resistiu. E a população já fez algumas manifestações, hoje inclusive, manifestação em frente ao fórum, para que as investigações possam indicar os meliantes, os malfeitores. A cidade de Mirinzal ficou consternada com o que aconteceu. Nós, inclusive, no dia do incidente, nós fomos contactados para ajudar na transferência do hospital do seu Zequinha, mas infelizmente não suportou aos ferimentos e veio a óbito. E aí fica um apelo da família do seu Zequinha, um apelo da cidade de Mirinzal, um apelo da Tribuna Assembleia Legislativa, do deputado Wellington do Curso, para que a Secretaria de Segurança Pública possa dar atenção à investigação. Inclusive o delegado, ex-servidor desta casa, nós já estamos entrando em contato com a Secretaria de Segurança Pública e com a delegacia local na cidade de Mirinzal. Fica aqui o nosso apelo e o nosso apoio e solidariedade à família do seu Zequinha. Não vai ficar impune, pode ter certeza que os malfeitores, os marginais, que tentaram contra a vida, que assassinaram o seu Zequinha, com certeza serão identificados e serão punidos no rigor da lei. Receba a nossa solidariedade, receba o nosso apoio à cidade de Mirinzal e à família do seu Zequinha. Senhor presidente, o outro assunto da manhã de hoje também foi com relação à apreensão de peixes. No último final de semana, um empresário, cidadão, chorando nas redes sociais, que todo o seu pescado foi apreendido. Inclusive, ele relata que havia comprado peixe de um pequeno produtor, havia cometido erro porque comprou sem a documentação, mas mostra o quanto nós precisamos avançar, melhorar, para ajudar os pequenos produtores, pequenos empresários do Estado do Maranhão. Com o aumento de impostos, prejudica os pequenos empresários. Faz com que os empresários façam demissão em massa, porque não tem como marcar com os altos impostos. E além disso, nós precisamos ter também incentivos para os pequenos produtores, incentivos para os pequenos empresários. E não há maldade que foi feita. Esperamos que o governador Carlos Brandão possa reparar esse equívoco, devolver o peixe do empresário, a alegação dele que o peixe seria apreendido e seria distribuído na periferia para fazer campanha política, na periferia, com a população. Então solicitamos ao governo Carlos Brandão que tenha sensibilidade e que neste momento possa devolver
os pescados do cidadão, e possamos, na Assembleia Legislativa, junto com o governo do Estado, tratar de políticas públicas, de legislação, que possa dar incentivo aos pequenos produtores, incentivo aos empresários, para que possamos corrigir essas situações. Para que todos possam trabalhar, possam pagar os seus impostos, possam crescer, possam empregar ainda mais, para que o Maranhão possa sair dos índices alarmantes, dos índices que são vexatórios, vergonhosos para o Estado do Maranhão, o último Estado do Brasil, o Estado mais pobre da Federação, e com certeza nós vamos conseguir sair dessa situação com emprego, com dignidade, com os empresários fortes, trabalhando pelo desenvolvimento do Estado do Maranhão. Por último, senhor presidente, eu trato mais uma vez das emendas. Já falamos hoje com o presidente da comissão de orçamento desta casa, deputado Glauber Coutrin, que apresentamos 16 propostas de emendas ao orçamento para que nós possamos. Eu sei da dificuldade, eu sei da luta que eu vou travar aqui amanhã discutindo essas propostas, mesmo que se for solidário, mas eu conto. Já parabenizo a forma atenciosa, cuidadosa, respeitosa do presidente da comissão de orçamento desta casa, deputado Glauber, que eu sempre carinhosamente chamo de meu presidente. Então, mesmo apresentando uma grande quantidade de emendas, já foi atencioso comigo, amanhã eu vou discutir, para que a gente possa tentar sensibilizar os demais deputados, que são prioridades. Prioridades para garantir verbas e são anseios da população. Dessas nossas solicitações, nós solicitamos a construção de um hospital para os servidores na Baixada, a atenção aos docentes da UEMA, construção de creches na nossa querida São Luís, apoio ao esporte de alto rendimento, garantir e reforçar ações que visam o diagnóstico precoce de câncer e atenção ao Hospital Geral com relação ao tratamento do câncer, mutirões de cirurgias e procedimentos médicos odontológicos para os servidores do Estado do Maranhão. Muitas consultas estão represadas em 3, 4 meses, cirurgias aguardando um ano. Então, a oportunidade que temos no orçamento de fazer essas alterações. Além de castramóveis para garantir a aquisição de 10 castramóveis e também na construção do hospital por veterinário. Além da nomeação de mais aprovados na Polícia Militar, IPREV, AGED, DETRAN e outros concursos públicos. Além disso, também, nós solicitamos que há necessidade de retirar, por exemplo, da comunicação, da Casa Civil, de outras secretarias, e a compra e aquisição de 2 FEs. Então, apresentamos 16 emendas de remanejamento ao orçamento para 2024, em defesa da população do Estado do Maranhão. Eu tinha para o momento, senhor presidente, que Deus abençoe a todos, senhora presidente, deputada Cláudia, que Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção. Bloco Parlamentar Juntos pelo Maranhão, inscrito deputado Iglesio. 15 minutos. Cadê o deputado? Senhoras e senhores deputados, mandando inclusive esse pronunciamento aqui, marcando os 81 senadores em exercício na República, permita-me traçar uma análise incisiva sobre o ministro Flávio Dino, cujo perfil político ele se desenha diante de nós com uma clareza inegável. Essa fala ela tem muito mais de intenção do que ser uma peça crítica. Afinal, isso aqui é o usual dentro da nossa vivência na Assembleia, nos últimos 2 anos, principalmente. O que eu venho trazer aqui é muito mais do que crítica. Eu venho fazer um alerta tempestivo, um alerta final, antes da sabatina e da votação, que até acho que pode conduzir a Corte Suprema da Nação Brasileira, um dos cidadãos mais perigosos que a política já apresentou para a sociedade. E eu digo por quê. Não é porque nós estamos tratando aí de dizer que é uma figura criminosa, nada disso. Isso aqui não é o cerne da questão. Dino é um político combativo, do tipo que revela uma expressão até muito destemida dos posicionamentos dele. E tem a habilidade de um estrategista dentro do tabuleiro político, é inegável. Caso contrário, não teria se posicionado. Mas, quando perde as batalhas, geralmente é para o ego, para a egolatria, porque
Ele tem a imagem dele, a visão dele acima de todas as coisas, inclusive. Então, nós não poderíamos falar de uma indicação de STF sem desnudar a questão do desrespeito à Constituição por parte do próprio STF. Quem é que não se recorda de um dos marcos mais emblemáticos da virada de chave que o STF teve contra a interpretação literal da Constituição? Quando começou a virar essa terra de ninguém? Foi bem lá, quando Lewandowski, em 2016, manteve os direitos políticos da presidente Dilma durante um julgamento de impeachment. Foi uma inovação que até hoje não se conseguiu justificar, a não ser pela camaradagem de Lewandowski com o PT. Ora, se o Lewandowski era camarada, imagina um camarada que foi nascido no PT, gestado no PCdoB e agora aflorado no PSB, sempre do lado vermelho das forças. No caso do Dino, não é perseguição, jamais, mas o receio é de uma repetição acirrada de situações como esta, de decisões sempre no viés da proteção política aos compadres, aos cupinchas, aos aliados, aos copartidários. Ele já mostrou que não tem nenhum compromisso com o texto da Constituição, gente. E quem que vai garantir que um cidadão como esse não vai ceder a arroubos de autoritarismo e delírios despóticos? Quem é que garantiria isso? Um exemplo notório foi o incidente em que o ministro disse que foram apagadas as imagens das câmeras do Palácio da Justiça nos atos de 8 de janeiro. O que dizer, outro sim, da seletividade de quais comissões ele vai atender? Nessa eu vou, nessa não vou, essa eu vou data tal, essa aqui eu só vou se for todo mundo reunido. O que falar desses desrespeitos repetidos ao parlamento? Agora, como é que se vai acreditar que esse homem, que é um agente político belicoso, vai ter comprometimento real com o que é bandeira de justiça e proteção às leis basilares do país? Que ele vai usar o erga omnes na totalidade do que é a acepção primária da terminologia latina, para todos. Vai fazer para todos mesmo? Será? A história pregressa diz o contrário. O ministro, e não deixo de dizer, marcando todos os 81 senadores aqui, ele tem lado ideológico nitidamente definido, o que não é o momento que a nação busca esse acirramento de diferenças. O lado do Flávio é o lado da esquerda intervencionista, comunista, autoritária, perseguidora, o mais retrógrado pensamento a se revelar em um profissional da política. É um comunista. É o pior dos piores cenários. É a extrema esquerda. É a seletividade. É a superioridade moral. Ele, nessa caminhada, está alicerçado por um apoio suspeitíssimo do STF. Ministro do STF ligando para senador para fazer indicação, apitando na política da nação. Então, nessa jornada, ele não nos poupa de duas coisas. Da ferramenta do cinismo e da ferramenta da mentira como catalisadora das suas ações. Ferramenta do cinismo e ferramenta da mentira como catalisadores de suas ações. Então, a indicação do STF, falando aqui já dos requisitos, são indispensáveis. Vamos lá. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Mas é inescapável notar as sombras que pairam sobre a trajetória do ex-governador do Maranhão, que tem reputação de pródigo dentro da administração, caloteiro, e que deixou um rastro de dívidas para o Maranhão. Flávio Dino fez uma verdadeira quebradeira empresarial de compromissos relacionados à FEPA, ao FERR, à EMAP, ao HCI que ele tomou dos médicos, quebrou lá a empresa dos médicos. Então, tudo aí com patrimônio bloqueado, arrebentou. Calote, tomou o hospital, nunca devolveu. Deixou aí.
A relação espúria política com empresários, ela existe desde a famigerada planilha da Odebrecht. Como não lembrar que as investigações apontavam na planilha da Odebrecht para o codinome Cuba? Estava lá. Ele ainda não era nem governador do Maranhão, mas já estava em planilha de Odebrecht. Então, no Estado, quando ele passou 8 anos aqui, ele cristalizou uma forma diferente de impulsionar a riqueza aqui dos que orbitavam ao retorno. Tem tanto auxiliar dele, multimilionário, depois que saiu desse governo, fez aí vários compadres no chamado capitalismo de compadrio que ele inaugurou aqui no Estado, combateu tanto a oligarquia, mas criou o capitalismo de compadrio, o capitalismo camarada. Tinha inclusive os aluguéis camarada no governo. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa: ele pode ter até uma ficha policial e judiciária limpa, mas dizer que o homem público, o gestor Dino, é sinônimo de probidade e honestidade, eu não levantaria dessa forma, porque tem muita sombra nessa história. Em relação ao notório saber jurídico, de certo, há centenas de postulantes no país que entendem muito mais de direito do que Flávio Dino. Ele tem o que? O mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, um livro em coautoria em direito ambiental e nada mais em relação à produção científica. Então, não se confunda. Astúcia, ele tem. Inteligência comunicativa, ele tem. E, muito menos, o que ele é campeão, malabarismo retórico, vai confundir isso com conteúdo técnico. Não é a mesma coisa. Então, aqui eu questiono o notório saber jurídico. Agora, realmente, em cambalhota retórica, não existe ninguém melhor hoje no país. Além disso, essas situações de coragem e moralidade que eles alegam, na verdade, eles mascaram a disposição que ele tem para se aliar com figuras que antes ele abominava. Óbvio, essa capacidade é diretamente proporcional ao desejo de poder do ministro. O que é que pode ser mais ilustrativo disso, deputado Roberto? O senhor acompanhou nessa casa a aliança do Flávio com o Sarney hoje. A vida do Flávio, e eles reclamam, quando eu falo do alecrim dourado comunista do Maranhão, foi falar mal do Sarney. E Sarney colocou ele lá em cima no início. Ou vocês acham que não teve a mão do José Sarney nessa condução na política judiciária nacional dele? Teve. E, surpresa, a despeito de uma vida dedicada a acabar com a reputação do Sarney, Flávio curvou-se diante do ex-presidente. Para quê? A primeira curvada, o primeiro beijamão, foi uma cadeira na Academia Maranhense de Letras, que ele queria. Queria virar imortal. Um imortal que não produziu nada. É um imoral, literariamente falando. Porque eu não tenho coragem de postular uma cadeira numa Academia Maranhense de Letras sem nunca ter publicado um poema. É vergonhoso para mim. Para vocês verem, Nauro Machado nunca quis. Nunca fez questão. E foi uma fonte vívida de poesia, de sentimento. Já o Flávio, não. Mas fez questão. Foi pedir bênção para o Sarney. Para isso, gente. Não precisava. E agora, o próximo beijamão é do Sarney para pedir voto para ele dentro do Senado. Infelizmente. E sai sacrificando o companheiro. Deixou Cleiton Noleto rodado aí no meio do caminho, na indicação para o DENIT. Tá certo que Cleiton Noleto foi bem ajeitado no governo dele, mas não custa salientar isso aí. Ele joga todo mundo do navio se precisar para se salvar. Ele é o capitão reverso. O capitão normalmente é o último a abandonar o barco. Ele é o primeiro a abandonar o barco e deixar os comandados, liderados sozinhos. A bancada, inclusive, aqui vai ficar órfã. Né? Como está órfão lá o Ricardo Capelli também, que eu soube. Então, essa aliança, marcada por uma aparente inversão de princípios, mostra o quê? Um comprometimento pragmático em troca de benefícios pessoais.
Então, eu tenho dúvida, viu, deputada Cláudia, se há uma integridade real do político em questão. Para mim, ele sempre será, deputada Mical, o poder pelo poder. Aí vamos adentrar aqui no território da fé. Na minha opinião, muitas vezes há uma falsa expressão de cristianismo por parte dele. Agora, inclusive, fez uma peregrinação à bancada evangélica, foi receber Bíblia do padre, está fazendo toda uma encenação pré-campanha para o STF, mas que, na verdade, não orienta as ações dele. Porque a primeira coisa que um homem tem que ter é o senso de justiça. Eu subi aqui ainda agora e falei, ele fez 80% do Hospital da Criança. Dá-se a César o que é de César. Isso se chama integridade. Ele não. Sua perseguição a Bolsonaro, o passado político dele, conivente com um monte de práticas altamente ilegais dentro do Estado. Uma série de cambalhotas legislativas enviadas para essa casa, aqui dentro. E hoje alguns se queixam de coisas quando o governo manda. Porque nós estamos sendo atropelados. Éramos muito mais. Para o inferno que se viveu aqui, patrocinado também por eles. Hoje se tem muito mais liberdade, mas para o pessoal, para o Dino, para a turma, realmente a coisa não funciona dessa maneira. Mas vamos lá, as alianças dele demonstram essa integridade muito frágil. Antes ele chamava o Sarney de atraso, responsável pelo atraso no Maranhão. Hoje Sarney é um estadista. O homem que dizia que as oligarquias desse Estado eram viciadas em privilégios, é o mesmo homem-ministro, campeão de voos exclusivos da FAB, deputado Aristóteles. O homem que propagou a falsa tese de Lula inocente é o mesmo homem favorável a prisões arbitrárias de várias pessoas inocentes que, no máximo, cometeram crime de dano em 8 de janeiro, mas que foram condenados com muito mais brutalidade do que assassinos, latrocidas e traficantes de drogas. Agora vamos aqui. No campo midiático, ele tem uma perícia notável em cultivar relações com a grande mídia. Habilidade que, por vezes, obscurece suas verdadeiras intenções. Fez isso por vários anos no Maranhão. O governo Dino pagou dinheiro da SECOM para veículos de grande mídia nacional fazerem propaganda pessoal do governador. Eu já provei isso aqui, na casa. Nunca chegou ao processo, porque ele sabe que é verdade. Ele usou polícias e redes de fake news e internet para detratar adversários, fazendo o que a esquerda sabe fazer muito bem, sepultamento de reputações. Existe no homem Dino, agora escondido, está recluso, disfarçado entre sorrisos forçados, piadas amistosas e muito tapinha nas costas nessas 2 semanas, um desejo intenso de retornar à política. Em breve ele vai voltar, tenho certeza. As sutilezas dos gestos, elas harmonizam com perfeição desejos indizíveis de voltar a ser o centro das atenções. Num projeto presidencial, ele vai tentar ser o primeiro-ministro do STF, presidente do Brasil. Pedi aqui só para concluir, presidente, tendo em vista que ainda tem tempo do bloco. Flávio tem ao favor dele o decurso do tempo, a idade avançada de Lula. Não vai hesitar em ver a esquerda se esfacelar, aguardar a direita voltar e se colocar daqui a 8 a 12 anos como candidato das esquerdas unidas ao Planalto. Essas negociações, a gente sabe como vão acontecer. Ao preço claro e catastrófico do punitivismo estatal. Então, é imperativo considerar, com olhos críticos, a proposta de votar em Flávio Dino, porque as promessas dele podem se revelar muito mais perigosas do que realmente são. Escutem a voz do povo, senadores. Apenas 1 a cada 4 brasileiros apoia a ida de Flávio para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal. Apenas 1 em cada 4 brasileiros apoia a ida dele para o Supremo. Saiu ontem. Então eu vou ser claro. Essa versão de ninho da lei, da Constituição e do amor não vai colar com a população.
Vocês vão ser reprovados pelo tempo. Mas, se os senadores, obviamente, na votação que se avizinha, vão ceder ao inidôneo pragmatismo da cooptação por emendas e benesses estatais, eu sinto em mim, desde já, uma certa dor que vai vir da antidemocracia, que vai sangrar a nossa pátria amanhã. Vai sangrar. Como diz o próprio Marx, que ele tem como livro de cabeceira, nós vamos ver reeditada em nível nacional como tragédia a farsa que assolou o Maranhão em 8 anos, pela via agora mais autoritária que pode existir, que é um autoritarismo ditatorial do judiciário. A história sempre implacável com os omissos e covardes, mas ela vai mostrar, ainda no médio prazo, a verdade. E nessa quadra, eu só queria ter em mim a poesia do saudoso Cazuza, mas sem ter a tragédia de ver o futuro repetir o passado. Porque o tempo não para, mas às vezes as nossas ações e omissões nos fazem andar para trás. O Senado tem as armas para impedir a indicação. E os senadores precisam ter cuidado com os ricochetes das próprias balas, em si mesmos. Eu direi apenas aqui, ó, eu avisei, vou marcar os 81. Não a Flávio Dino no STF, não a qualquer ditadura que possa vir a existir do judiciário. Eu digo sim à liberdade e ao pensamento livre. E digo mais, viva a liberdade, viva o Maranhão e viva o Brasil. Muito obrigado a todos. Expediente final, não há oradores inscritos, nada mais a declarar. Trato declarado, encerrado a presente sessão. Tchau. Tá, e você acompanhou a sessão plenária de hoje, lembrando que amanhã, 9h30 da manhã, teremos novamente sessão plenária. E é claro, você pode acompanhar os trabalhos ao vivo aqui pela TV Assembleia e também pelas nossas redes sociais. Um ótimo dia, até a próxima. Tchau.